na verdade, quando eu comecei a fazer stand-up mesmo, eu nem sabia o que era stand-up, entendeu? Engraçado porque eu apostava muito no Clube da Comédia desde o começo. O espectador gostava de stand-up, aí eu fui tentar fazer um stand-up que agradasse um espectador como eu. Stand-up comedy é um tipo de humor onde você passa as suas impressões da vida. As pessoas acham que é só uma moda, um jeito, um tipo, ou um nome para uma coisa que já existia. Mas comédia stand-up é uma linguagem como são um monte de outros. Você bota uma lente de aumento nas coisas da vida, do cotidiano, distorce isso e tenta mostrar aquilo que está todo mundo vendo, que está na cara da pessoa e que ela nunca se tocou. E é quando o humorista sobe no palco e resolve falar sobre as coisas que ele pensa e acredita, que a plateia provavelmente já acreditou, já pensou. Hoje em dia, você não tem que ir atrás da putaria. A putaria vem até você pelo WhatsApp, né? Você não precisa, ela vem, você não precisa querer, ela vem, ela bate na sua cara, sabe? Você não quer, mas ela vem. Os textos sempre são autorais, da própria pessoa que está ali fazendo. É muito mais grave no stand-up você roubar a piada de terceiros do que a mulher do próximo. Mas que hoje não cabe mais lá. E eu ficava a tarde inteira, voltava do colégio, eu ficava no quarto dela, debaixo da cama da minha mãe lá, revista em cima do colchão, eu ficava sentado, as perninhas para baixo e o negócio... Era a minha vida, era o máximo. Cara, eu sempre gostei de fazer humor, sempre gostei disso, desde criança, adorava ser a engraçada da família. Eu comecei fazendo stand-up, cara, arriscando. Eu fiz um vídeo, mandei pro Rafinha Bastos na época e depois a gente começou lá em Belém, fazendo stand-up em bar, assim, até o negócio funcionar. É botar a cara e fazer mesmo. E na verdade, quando eu comecei a fazer stand-up mesmo, eu nem sabia o que era stand-up, entendeu? Eu nunca tinha visto. Eu vi, sei lá, um vídeo do Rafinha, o Oscar Filho. Tipo, eu não tinha muita referência, mas eu tinha uma noção já, porque eu já fazia teatro. Já escrevi algumas coisas e tal. Tem coisa que não se fala, não combina. Igual encontrar um nazista na rua e falar axé, meu negro. Não rola, entendeu? Quando entrei no CQC, eu tive acesso a um mundo de informação de humor. E aí os meninos do CQC, na época o Oscar, o Danilo especialmente, me falaram, vai fazer show de humor, é muito legal, você vai se amarrar. No stand-up, eu fui fazer stand-up porque eu, como espectador, gostava de stand-up. Aí eu fui tentar fazer um stand-up que agradasse um espectador como eu. Fui assistir a Terça Insana. Eu era atriz já, tinha me formado na escola de teatro, queria fazer teatro e tal. E fui assistir a Terça Insana e pirei, achei demais, né? A Terça Insana. E gostava de escrever. Eu falei, olha, eu vou... E a Terça Insana aceitava convidados, eu pedi para fazer a Terça Insana. Pedi para Grace, que é a dona da Terça Insana, para fazer como convidada e testar os meus textos lá. Eu quis só falar com a dona Grace pra ver se arranja uma colocação com a minha filha, que a garota tá doida pra ser artista. Ela faz um humor, menina, lá em casa, quero botar ela aqui no Terça Insana. Logo em seguida, eu montei um show de personagem, porque a Terça Insana já era um elenco fechado. E eu queria muito fazer aquilo, então eu queria fazer mais, não só uma vez por mês, porque ela era convidada. Aí encontrei o Rafinha num teste de comercial, nessa época, os dois meio atores, assim, fazendo um teste pra Telefônica na época. E eu falei, ó, eu tô estudando stand-up, tinha comprado um livro de stand-up e tal. E ele falou, ah, que legal, que bacana, também gosto, já vi nos Estados Unidos, ele tinha morado muito tempo nos Estados Unidos. Eu, meu, vamos fazer. E aí eu sabia que o Marcelo Mansfield também gostava, porque o estilo dele na Terça Insana já era meio stand-up. Era um personagem, mas o texto era muito de stand-up, tinha piada curta o tempo inteiro no texto. Para esse negócio! Puta, eu já tô puto, bicho! Acordo 7 horas da manhã, batendo na porta, quando eu vou ver seu Túlio do 16. Tá vazando água no meu banheiro. Eu falei, porra, eu estou dormindo, caralho, não tem nada a ver com essa porra. E eu chamei o Mansfield, que também era amigo dele, e a gente montou um show, que foi um fracasso, foi uma merda o show.
Aí, como a gente gostou muito de fazer, a gente falou, não, vamos fazer um troço legal de verdade, vamos chamar mais gente que gosta e montar uma coisa bacana, um show bacana num lugar que preste. Aí a gente montou o Clube da Comédia. Elas vão lá na agendinha delas, procuram a letra O, procuram ali o meu nome, buscar meu nome, o meu número de telefone, ligam pro meu número de telefone e me perguntam, alô, quem tá falando? Oi, eu sou advogado e trabalho com direito processual e tributário, jurisprudência e todas as leis do Código Penal. Aí o engenheiro. Oi, eu sou engenheiro e entendo de geotecnia e hidráulica através de cálculos, eu crio uma estrutura complexa. Aí o modelo. Oi, eu sou modelo, eu visto uma roupa, eu vou até ali e volto. Peguei um avião. No avião já é interessante, né? Aquele piloto falando que você nunca entende nada, que ele fala uma coisa muito boa noite, Robert, solta aí. Os outros 11 ouvem a frase, você está demitido. E eu pergunto, como ele demite se ele não contratou? A gente fala que existe desde os 70, e existia desde 60, na Inglaterra, e 50, mas deve ter existido muita coisa parecida muitos tempos atrás, porque para trocar de cenário, eu imagino que o Shakespeare não deixava tocando uma música. Devia ter que fazer alguma coisa, né? O stand-up é hoje, dentro do humor, a modinha do momento, né? E já não é mais a mesma modinha do passado. Na verdade, quando vale tudo, vale tudo. Então, o que eles faziam era um one-man show. Então, ele subia lá para fazer comédia e ele fazia o que... Hoje também vale tudo. Tem gente que faz um one-man show. Pô, um instantinho, é para você. Pra mim? É. Alô? 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 Desculpe incomodá-lo. Pois não. Mas é que me disseram que o senhor entende mais de futebol. Olha, quem disse isso pro senhor deve estar mais por fora que água de coco, bicho. Peraí, a água de coco fica por dentro do coco. Mas o coco é meu, eu boto a água onde eu quiser. A história que você vai ver agora, Chico Anísio de Cara Limpa conta casos do amigo Azambuja e de outros tipos inesquecíveis. Engraçado, existem os amigos de infância que de repente desaparecem da vida da gente, desaparecem mais que da vida, da memória da gente, a gente nem lembra mais. Pessoas que na infância foram tão ligadas, tão companheiras e de repente somem. O tempo vai apagando. Aí um dia o Azambuja chegou e me deu notícias do Bigode. O Bigode, poxa, como é que é o Bigode? É verdade, o Bigode. A comédia é muito cruel, assim, ou funciona ou não funciona. Então tem funcionado, então faz um tempo que está funcionando e continua funcionando. E por isso que é o digamos, esse sucesso, né? Porque fala do dia a dia, né? Fala das coisas do dia a dia, fala dos últimos acontecimentos. Sempre que acontece algo muito grande, muito marcante, algo que vira notícia, sempre serve de argumento para virar piada de stand-up. Uma semana atrás, eu estava saindo de casa, eu peguei meu carro, saí, entrei na rua, parei no semáforo, o bandido veio com a arma, bateu no vidro, abaixou e falou, me passa o teu celular e a carteira. Eu passei e o Muay Thai não me serviu para nada. Nada. Uma merda o Muay Thai. Uma merda. O Muay Thai. Na época sim, porque eu nem sabia fazer, então eu meio que tentava fazer igual, o mesmo tipo de humor, que era o Seinfeld, a Ellen DeGeneres, o Chris Rock. O americano, ele é mais... tem mais liberdade, ao mesmo tempo é mais agressivo também, né? Não tem jeito do stand-up ser uma cópia do americano. Só tem graça porque a gente vai falar do que acontece aqui. Eles têm uma pegada mais agressiva. Você vê o Louis C.K., ele tem uns textos que eu acho que são até meio depressivos, assim, que eu não dou risada, eu não acho tão engraçado. Mas os americanos, eles dão muita risada. Eu via que o pessoal, pelo menos os que trabalhavam comigo, tinham uma qualidade, uma rapidez na piada muito grande, até maior do que o americano. Na sua opinião, vale tudo na comédia ou ela tem algum limite? Não, tem algum limite, mas vale bastante coisa. Eu acho que existe um limite, não é censura nem, mas eu acho que tem um limite entre
A minha liberdade acaba, aquela frase clichê, sabe? A minha liberdade acaba onde começa a sua acaba onde começa a minha. Nenhum. O limite é falta de humor mesmo. Você não deixar de ser engraçado. Fazer uma piada só para ofender e não ser engraçado. Aí eu acho chato. Existe um limite, exatamente, que é o limite do respeito. Eu acho que às vezes o humorista pesa por um lado que não soma nada para as pessoas que estão ouvindo. O limite do humor é só um, ser engraçado, sem denegrir ninguém, sem brincar com a deficiência de ninguém, com o partido de ninguém, com a cor de ninguém. O humor ele tem que ser engraçado e simples, só isso. Não, o limite moral não existe. Acho que a ideia da comédia é justamente quebrar barreiras. Então, eu acredito assim, você pode falar de tudo, desde que você saiba abordar. É uma frase muito bonita para dizer, mas não existe tudo é válido. Assim, comédia é também uma profissão. O humor ele é feito para que seja tudo válido, não é? Por que só agora estão preocupados com o limite do humor? Por que querem colocar um limite no humor? Tem um fundo político, tem um fundo doutrinário, ideológico, de uma ideologia política que hoje, dos anos 90 para frente, virou hegemonia no Brasil. Tem que respeitar a plateia. Então, se eu for fazer um evento para 100 senhoras que gostam muito do meu show, são senhoras católicas que por acaso acham muita graça em mim, eu pretendo não deixá-las chateadas e baterem em mim com guarda-chuvas. Não vou falar dos assuntos que elas não querem. Eu acho que você pode fazer piada assim sobre tudo, porque para tudo você tem público. Eu acho que tem lugares e lugares para você fazer a coisa. Se você vai no underground do stand-up hoje, você vai ver coisas que você não vai ver em lugar nenhum. E você definitivamente não pode se ofender. Agora, eu acho que você tem que saber fazer. Muitas vezes você pode até ofender a plateia e aquilo ser uma piada dentro do contexto que você criou no palco. Atenção, não estou falando que você pode sair ofendendo a plateia. Estou falando que se você consegue afinar a sua relação com a plateia, até ofender ela, você pode e ela vai rir daquilo. Não, acho que tudo é válido, não tem limite não. O comediante não pode se censurar, deixa que a plateia não goste. O comediante não pode se censurar porque ninguém tem razão, nem a plateia, nem o comediante. Então é importante errar para a gente descobrir o que é certo um dia. Isso é muito delicado de você falar, tem que ser assim, ou eu acho isso, eu acho aquilo. Sei, depende de como a pessoa faz, depende do carisma que a pessoa tem. Ela é aceita e o outro que está do lado fala uma coisa muito mais leve e não é aceito. Então, veja bem, uma piada ela pode gerar um processo quando a piada atingir um dos princípios fundamentais que rege o dano moral, a dignidade da pessoa humana, entendeu? Você pode falar de negro, você pode falar de judeu, você pode falar do que for, mas desde que você fale com inteligência. Você não pode menosprezar. Você falando, eu acho que o maior preconceito é você deixar de falar como se não existisse. Da mesma forma que a Constituição te garante uma indenização pelo dano moral sofrido, a Constituição te garante também o princípio do contraditório e da ampla defesa. Preparei algumas, até testei no show um dia antes, perguntei pra plateia, vocês acham que essa pode? Eles, não. Eu falei, bom, então essa não. Teve uma que eles deixaram. A plateia falou, faz, mas eu não fiz. Não existe limite para o humor. Não existe. Ponto, só isso. Eu acredito que é porque as pessoas têm uma forte identificação com os humoristas. Eles não usam fantasia, não usam peruca, não são pessoas que se formaram em artes cênicas, são pessoas normais. Um era médico, o outro era desempregado. Sempre dá para evoluir, tudo evolui, né? Qualquer coisa, o skate, o tênis, roupa, a comida, tudo evolui. E o stand-up também. E acho que essa evolução, ela caminha junto com a evolução pessoal do artista mesmo. Eu acho que tem muita coisa boa aí para surgir. Está só no começo, eu acho. E a pessoa que faz o humor, ele tem que encarar a realidade e saber que está passando alegria para as pessoas. Vamos fazer humor para rir. O sorriso, ele, como é que fala? Ele alimenta a alma e satisfaz o coração para você sorrindo. É tão bonito. Então, para começar, você fala pra gente como você entrou nesse stand-up? No bar que eu comecei, tinha uma porta e foi por ali que eu entrei. Desculpa, tô vendo o telefone.
Alô? Ok. Então...